Porque a pobreza cria a ilusão de que o dinheiro é valioso. Em outras palavras, a pobreza não é algo que você faz consigo mesmo. É o que os poderosos fazem com você. Agora, deixe-me fazer outra pergunta para vocês. Vocês estudaram um pouco de economia. Por que existem, crises? Por exemplo, há uma queda na bolsa de valores ou, por exemplo, a economia entra em recessão e as pessoas perdem seus empregos. Por que existem crises, exatamente? Você não aprende isso na aula de economia. Isso é meio estranho, não é? O objetivo das crises é destruir dinheiro. Por que precisamos destruir dinheiro? Porque se há dinheiro demais no sistema, as pessoas não precisam trabalhar. Então, é preciso destruir esse dinheiro para que as pessoas sintam que o dinheiro é escasso. Ok, isso faz sentido? Então por que temos guerras, certo? Por que existem guerras no mundo, então? Porque estão lutando por recursos escassos, não é? Eu já te disse, a escassez é uma mentira. O verdadeiro motivo é que a guerra serve para destruir riqueza, para fazer você acreditar que o dinheiro é valioso. Você entende? Vocês jogam World of Warcraft ou esses jogos, certo? Adivinha, pessoal? World of Warcraft, no nosso mundo, na verdade, não há diferença. Você fica correndo sem rumo, trabalhando duro para conseguir créditos e comprar coisas. E se o crédito simplesmente caísse do céu porque eles podiam fazer isso, certo? Eles poderiam programar o motor para gerar dinheiro do nada. Você não ficaria sem fazer nada todos os dias. Você não jogaria esse jogo, entendeu? É apenas porque você acredita que existe escassez no mundo e que é preciso trabalhar duro para obter riqueza, que se faz qualquer tipo de trabalho. Você entende isso? Ok? Portanto, este mundo em que vivemos é uma completa ilusão criada pelos bancos centrais para nos fazer trabalhar o máximo possível. Porque o verdadeiro valor está no dinheiro. O verdadeiro valor está no trabalho que fazemos. Certo? Faz sentido, pessoal? Certo, sim. Ok, essa é uma ótima pergunta, ok? Então a questão é, não há escassez de alimentos? A comida é um recurso finito, certo? Faça um favor a si mesmo, ok? Vá a um lixão em algum lugar, em qualquer lugar de Pequim, e veja a quantidade de comida que é desperdiçada todos os dias. Se a comida fosse escassa, por que temos desperdício de alimentos? Certo, então se você simplesmente fizer as contas, vai descobrir que há comida suficiente para alimentar todos. Não precisa haver fome e inanição. É uma crise artificial. Certo, isso faz sentido? Então você está certo ao dizer que sim, a comida não é infinita, mas é abundante. Há muita comida. O suficiente para alimentar as pessoas. Certo, tudo bem. Então, mais uma vez, vocês estão presos na mentalidade de escassez. E é muito convincente. Então vamos seguir em frente, ok? Isso é algo para o qual voltaremos mais tarde. Porque eu não posso convencer vocês hoje, nesta manhã, de que tudo o que acreditaram sobre o mundo e sobre si mesmos está errado. Você ainda está preso aí. Ok, existe escassez. E você tem razão, existe escassez. Mas também vivemos em um mundo de abundância. Vá a qualquer lixão em Pequim e veja a quantidade de comida que é desperdiçada todos os dias. Se os alimentos fossem escassos, por que teríamos desperdício alimentar? Bem, se você fizer as contas, vai descobrir que há comida suficiente para alimentar a todos. Não precisa haver fome e inanição. É uma crise artificial. Certo? Faz sentido? Então você tem razão. Sim, a comida não é infinita, mas é abundante. Há muita coisa, o suficiente para alimentar pessoas. Ok, tudo bem. Então, mais uma vez, vocês estão presos à mentalidade de escassez. E é muito convincente. Então vamos em frente, ok? Então voltaremos a esse assunto mais tarde. Porque não consigo convencê-lo hoje, nesta manhã, de que tudo em que você acreditava sobre o mundo e sobre si mesmo está errado. Você ainda está preso aí. Tipo, beleza, existe escassez. E você tem razão, há escassez. Mas também vivemos em um mundo de abundância. E muitas coisas em que você acredita são apenas equívocos sobre o mundo. Certo, então vamos voltar a isso depois, ok? Tudo bem, então vamos seguir em frente. Ok, então já falamos sobre dinheiro, certo? Agora vamos para outra pergunta. Vamos fazer uma pergunta sobre felicidade. A pergunta para nós hoje é: o que nos faz felizes? Vamos lá, o que te faz feliz? Como você pode viver uma vida feliz? Bem, obviamente dinheiro, certo? Ter muito dinheiro não significa necessariamente ser feliz. O que mais? Exatamente, poder, certo? Claro. Poder. Com licença? A verdadeira liberdade. Ok, bom. Liberdade. Sim. O que mais? Relacionamentos? Sim, claro. Você tem bons amigos, certo? Tipo, muitos e muitos amigos.
que mais? Eu tenho... Bons amigos. Ok. Amor, né? Amor, com certeza. O que mais? Tipo videogames, eu acho. Férias. Ok, muitas e muitas coisas, ok? O que você descobrirá sobre esta lista é o seguinte. Você está pensando na felicidade individual. E isso é realmente algo único na história da humanidade. Se você pudesse voltar no tempo 5 anos e perguntasse às pessoas como vocês podem ser felizes, eles focariam mais na felicidade coletiva. Em outras palavras, se a sua comunidade não estivesse feliz, você não poderia estar feliz. Então, a própria ideia do indivíduo é nova na história da humanidade. Antes, entendíamos que se você quisesse viver uma vida feliz, precisava cuidar da sua família. Você precisava cuidar da sua comunidade. Para eles, para nós, durante a maior parte da história humana, felicidade significava ajudar os outros, ser generoso com os outros. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá embora. E eu fico pensando, e então encontro muito ouro, certo? E qual é a primeira coisa que eu faço com todo esse ouro? Vocês sabem? Isso remete ao passado remoto. Cavar... Faça um buraco e coloque-o dentro. Certo, sim, ótimo, né? Vamos cavar um buraco e colocar esse dinheiro lá dentro porque queremos dar para nossos filhos. Essa é uma mentalidade moderna. Mas o que eles faziam antes? Isso aconteceu em todas as sociedades. Se eu ficasse rico um dia, qual seria a primeira coisa que eu faria? Não, tudo bem. Então vamos aprender isso, certo? Mas a primeira coisa que as pessoas faziam era dar um grande banquete para todos. Elas gastavam todo o dinheiro em um grande banquete. Porque o que importava era a sua reputação dentro da comunidade. O que importava era a sua generosidade. Se você ficasse rico um dia, você garantia que todos na comunidade se beneficiassem da sua riqueza. Geralmente fazendo um grande banquete. E adivinhem, pessoal? Isso é verdade na China durante a maior parte da história chinesa, certo? Se você vem de uma vila chinesa, vai para Pequim, abre um restaurante, ganha muito dinheiro, volta para a sua vila, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos lá, pessoal. Você faz um grande banquete para todo mundo. Certo, então isso está enraizado em nós, ok? Mas, como você disse, hoje em dia, o que acreditamos é, se você tem muito dinheiro, esconda ou coloque no banco, certo? Mas naquela época, durante a maior parte da história da humanidade, nós simplesmente gastávamos tudo em um grande banquete. Queremos que todos partilhem da felicidade. E era isso que nos fazia felizes, entendeu? Alguma pergunta? Sim? Então você está perguntando, isso tem a ver com reputação individual? E de novo, quero dizer, isso é difícil, ok? Mas o indivíduo, o conceito de indivíduo, não existia antes. Acabamos de criá-lo. A ideia de que sou uma pessoa independente da minha família, independente da minha comunidade, independente do mundo ao meu redor, não faz sentido. Qual era a pior punição que poderia ser infligida a você no passado? Vamos supor que vamos brigar. Eu te mato, certo? Exatamente. Banimento, exílio. Não a morte, certo? E hoje, se eu te matasse, a polícia viria me pegar e depois me mataria. Mas antes, nós não fazíamos isso. Porque a pior coisa que podíamos fazer era te exilar. Isso diz, você não faz mais parte de nós. Você entende? Então, o conceito de individualidade não existia, certo? Certo. Então vamos seguir em frente. Tudo bem, agora eu vou apresentar 2 entendimentos do mundo. E você vai me dizer qual entendimento você acha que está correto. E o primeiro entendimento é, nós, humanos, não temos agência. Na verdade, não temos controle. Por quê? Porque existem deuses poderosos por aí, entendeu? Existem deuses poderosos como Apolo e Dionísio. O problema é que eles também são controlados por outros deuses mais poderosos, como, por exemplo, o destino. Fortuna. E existem também esses deuses muito antigos que controlam a estrutura do universo. Por exemplo, talvez raiva e orgulho. Então você realmente conhece a capacidade de ação individual. Porque sempre tem um Deus atrapalhando a sua vida, entendeu? Você pode ficar rico, mas então o Deus do orgulho olha para você e diz, não, 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 eu preciso ensinar uma lição a este mortal. Então o Deus entra em mim, me deixa arrogante demais e eu acabo cometendo um erro. Portanto, estamos sempre sendo controlados por essas forças além da nossa compreensão. Ok, esse é o primeiro ponto de vista. O segundo ponto de vista é este. Somos sinapses que geram memórias. Nós somos memórias. Nossa compreensão do mundo vem da nossa experiência, que é controlada pelas sinapses. As sinapses vêm de uma combinação de DNA e ambiente.
nossos genes e nossa interação com o ambiente, nossas experiências. E o que isso significa é que agora podemos ter controle sobre o nosso próprio destino individual. Se você está com